A paz do Senhor, igreja. Vocês estão bom? Glória a Deus. Eu não estou tão bom essa semana, estou meio rouco. Então, já vou pedir a compreensão dos irmãos, se a voz falhar em alguns momentos. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui para ouvir e entrar na presença de Deus, para aprender mais um pouquinho sobre Ele. Amém? Glória a Deus. Eu deixo meu obrigado aos pastores pela oportunidade e queria pedir para que você abra sua Bíblia no capítulo 10 do Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 10. Acompanhe a leitura comigo, querido. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Querido, o texto, Jesus se coloca, e o tema que deve estar na sua Bíblia aí é Jesus, o bom pastor. Mas o tema da nossa palavra de hoje é algo que eu estava buscando do Senhor e orando, e o Espírito Santo falou de uma maneira muito acertada no meu coração, de 3 palavras. O Senhor falou comigo, eu queria que colocasse o tema aqui para a gente, sobre porta, caminho e destino. Porta, caminho e destino, esse é o tema da nossa conversa de hoje. E o Senhor falou essas palavras ao meu coração, e eu lembro que eu estava orando ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus me fez uma pergunta, e Ele me perguntou assim: atrás do que vocês têm corrido? Atrás do que você tem corrido nesses dias? E Ele me fez esse questionamento, e eu repasso para você, igreja. Atrás do que nós estamos correndo nesses dias? Atrás do que nós estamos gastando as nossas vidas?
E o Senhor me dizia: eu sou a porta, eu sou o caminho e eu sou o destino. Tudo o que nós precisamos está nele. Tudo o que nós precisamos está no Senhor. E o Senhor foi falando comigo através desse texto, e eu queria compartilhar um pouquinho sobre o que Ele colocou no meu coração. E hoje nós vamos falar apenas da primeira parte desse tema. Nós vamos falar sobre a porta. Jesus é a porta. Amém? Esse texto aqui já começa o capítulo 10, Jesus contando uma parábola. E Ele está contando essa parábola para quem? Para os fariseus. Tanto é que no meio do texto você vê que Jesus conta a parábola e os fariseus não entendem. Então Jesus fala assim: bom, então eu vou explicar de novo. Tem uma versão que diz assim: olha, já que vocês não entenderam, eu vou tentar ser bem claro para ver se isso entra no ouvido de vocês. Jesus fala dessa maneira. Mas o contexto aqui desse texto é o que acontece no capítulo anterior, no capítulo 9 de João. No capítulo 9, Jesus cura um cego. Você lembra? Quando eles se chegam diante de um cego e os discípulos de Jesus perguntam: Jesus, e este homem cego, o que ele fez? Por que ele é cego desde nascença? É por culpa dos pecados dele ou por culpa dos pecados dos pais dele? E aí Jesus fala assim: não, nem por ele, nem pelos pais dele. Esse homem é cego para que a glória de Deus seja revelada na vida dele. Então, Jesus cura aquele homem. E a Bíblia diz que ele sai dali, curado, e as pessoas começam a comentar, as pessoas começam a ver aquele homem curado, e isso incomoda os fariseus. Então, os fariseus mandam chamar esse homem. E aí eles questionam ele. Não satisfeitos, eles mandam chamar os pais desse homem cego, que agora não é mais cego. E aí questionam ele também. E aí eles saem e mandam chamar o homem de novo. E eles perguntam: esse que te curou, ele fala que ele é Cristo? E aí o homem dá até uma resposta um tanto engraçada. Ele fala assim: olha, se ele é Cristo ou se ele não é, eu não sei. Eu sei que ele me curou, eu sei que eu nunca enxerguei na minha vida e agora eu estou vendo. Se isso não vem de Deus, eu não sei de quem que vem. Ele fala isso para os fariseus, e os fariseus praguejam contra ele e expulsam ele da presença. E o texto diz que então os fariseus vão até Jesus, questionar Jesus. E aí quando eles se deparam diante de Jesus, Jesus começa a ter uma conversa com eles. E Jesus começa a falar no finalzinho do capítulo 9, Jesus começa a falar sobre cegueira espiritual. Jesus começa a dizer que aqueles fariseus, eles estão cegos e não percebem. Cegos espiritualmente. Aquele homem era cego fisicamente e o poder de Deus fez com que ele visse. Mas aqueles fariseus estavam cegos espiritualmente. E aí Jesus, falando disso, falando sobre cegueira espiritual para aqueles fariseus, ele então entra nessa parábola do capítulo 10. E ele começa a dizer: olha, existe uma porta, e as ovelhas passam por essa porta. Jesus começa a falar que ele é mas que o pastor cuida das ovelhas. E Jesus vai falando, mas aqueles fariseus não entendem muito bem. Então Jesus fala assim: olha, eu vou deixar claro, eu sou a porta. Quem passa por mim tem salvação. Aqueles que passam por mim são minhas ovelhas. Eu os conheço, eu os chamo pelo nome. Jesus começa a falar sobre esse contexto. E aí, a gente vai entrar dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Diga: o Senhor é porta. Querido, a palavra porta, ela vai aparecer por diversas vezes na Bíblia. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse a Bíblia falando de porta. Em vários contextos, em várias aplicações.
Eu fiz uma pesquisa, não é uma pesquisa oficial, então não sei se está certo. Mas nessa pesquisa eu encontrei que a palavra porta aparece cerca de 368 vezes na Bíblia. Então, tem porta na Bíblia, né? E aí, a gente vai ver o termo porta sendo aplicado. Desde falando da porta física mesmo, né? De uma casa, de uma tenda. As tendas do povo de Israel tinham portas. Então, você vai ver desde uma aplicação desse tipo, né? Até ela trazendo aplicações, né, metáforas a respeito das portas. A gente vai ver a Bíblia falando de porta, por exemplo, lá na última praga do Egito, quando a ordem do Senhor é que se passasse o sangue nos umbrais das portas. Para quê? Para que quando viesse o anjo da morte, as portas que tivessem marcadas, então o anjo não entraria, né? A gente vai ver por diversas vezes a Bíblia falando, né? Eu achei interessante, Provérbios 26, 14, vai usar o termo porta para fazer uma analogia a quem é preguiçoso. Olha só que interessante o que o versículo diz. Ele fala assim: como a porta se resolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Olha que interessante, a Bíblia está falando que o que é o gonzo da porta? É aquela pecinha que segura a porta para ela girar, para ela abrir e fechar, né? O texto está falando assim, que assim como a porta ela se resolve nos seus gonzos, como que a porta se resolve? Ela abre e ela fecha. Ela fica o dia inteiro ali. O texto diz que o preguiçoso ele age da mesma maneira. No seu leito, ele fica na sua cama. Gira para cá, gira para lá, né? E a vida dele está resolvida ali. É isso que o Provérbios está dizendo, que o preguiçoso faz. Olha que aplicação interessante para a porta, né? E a Bíblia ela vai trazer algumas aplicações espirituais, falando de porta, né? Uma delas, a gente vai ver lá em Apocalipse 3:20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus, nesse caso, está falando que a porta é a porta do seu coração. Jesus está trazendo uma aplicação ali para a porta, né? A gente vai ver Jesus falando de porta nesse texto que a gente leu, de João 10. Tem um outro texto bastante interessante, 1 Coríntios 16, a gente vai ver Paulo falando de porta. E a gente vê Paulo falando de porta como uma oportunidade aberta. Paulo diz assim, 1 Coríntios 16, 8 e 9, ele vai dizer: ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Então, Paulo está dizendo que ali veio uma boa oportunidade dele ficar em Éfeso. Ou seja, uma porta grande e oportuna se abriu. Querido, o significado, né, o intuito, a utilidade da porta é dar acesso, não é verdade? Ela serve para dar acesso. Se você chega em um lugar, a porta está fechada, você perdeu acesso àquele lugar, não é? Dá uma raiva quando a gente não se programa, chega no banco, é 4 e 1 e a porta está fechada. Você perdeu o acesso, né? Só no outro dia agora. Então, a porta ela serve para dar acesso, mas essa não é simplesmente a utilidade, não é simplesmente a função dela, é um significado que a porta tem. Ela serve para dar acesso. Nesse caso aqui de Paulo, né? Paulo está dizendo que a porta grande e oportuna é o acesso grande que ele teve a uma boa oportunidade que lhe foi dado. Então, a gente vai ver a Bíblia falando, né, sobre porta, e esse é o significado, é ela dar acesso, né? Quando a gente vê um irmão pedindo aqui oração por uma porta de emprego,
O que significa? Né? A pessoa ora, eu quero uma porta de emprego. E aí um dia vem o correio e bate na porta. Aqui, ó, isso aqui é a porta da empresa lá. Né? A gente trouxe para você a porta do emprego. Não, ruim é piada, né, irmãos? Mas não é isso que a gente ora. A gente ora para que a pessoa tenha acesso a um emprego, a uma atividade. Não é verdade? Então, esse é o significado. Quando eu citei aqui Apocalipse 3:20, né? Ele vai falar de que Jesus está à porta. Essa porta representa a porta do nosso coração. A porta, ela separa quem está dentro de quem está fora. E assim, Jesus ele afirma nesse texto que nós lemos, né? Ele diz que Ele é a porta, Ele é o acesso. Ao passarmos por Ele, a porta, nós deixamos de ser desgarrados e nos tornamos ovelhas do pastor supremo. Ele é o acesso, querido. Ele é a porta. E quando nós passamos por Ele, nós deixamos de ser desgarrados, deixamos de ser qualquer um, e nós nos tornamos ovelhas do pastor supremo. Jesus está falando aqui com os fariseus sobre isso, sobre porta. Jesus está dizendo, né? Tem um aprisco. Jesus está tentando fazer eles entenderem que existe uma necessidade de passar para uma nova vida com Ele, de entender que Ele deve ser o Senhor das nossas vidas, que Ele deve ser o pastor das nossas vidas. E Jesus, Ele tentando explicar sobre isso, né? Diz o texto aqui que eles não entendem. Jesus afirma com veemência, fala, eu sou a porta. Vocês precisam entender que vocês precisam passar por mim. Aquele que passa pela porta, que é Jesus, ele se torna a ovelha do bom pastor. Quando Jesus fala isso para eles, para os fariseus, a intenção dele é trazer uma revelação espiritual sobre esse contexto de cegueira espiritual que eles estavam vivendo. O pastor Glaucio tem uma frase muito profunda, que diz o seguinte: o que muda a sua história não é o que você gosta ou deixa de gostar. É o que você decide e faz. Vou repetir essa frase do pastor. O que muda a sua história não é o que você gosta ou deixa de gostar. É o que você decide e faz. Queridos, aqueles fariseus, eles estavam conformados com a sua vida religiosa, com o seu cotidiano religioso. Eles esperavam um perfil de Messias. Por isso que eles não aceitavam Jesus como o rei que veio para a salvação. Mas Jesus, ele queria apresentar para eles ali naquele momento um conceito mais profundo de relacionamento com Deus. Eles estavam incomodados com o fato de que Jesus, ele estava abalando a confortável estrutura religiosa que eles possuíam. Eles estavam num tempo em que eles mandavam no pedaço. Então, o que eles diziam era a voz de Deus. Eles representavam Deus naquele momento. E aí vem Jesus e começa a confrontar esse sistema religioso. Não por afronta, mas por confronto. Para que eles enxergassem que Jesus era Deus, que o Salvador havia chegado. E eles começaram a se sentir incomodados nesse processo. Então, queridos, o que eu quero dizer, citando essa frase do pastor Glaucio e citando os fariseus, que nós precisamos olhar para as nossas vidas, nós precisamos olhar para dentro de nós e fazermos uma análise. De que maneira nós temos vivido para Jesus? De que maneira a nossa vida espiritual tem
sido tocada? Como eu tenho vivido com Jesus? Será que a minha caminhada cristã se tornou uma mera prática religiosa? Será que eu venho à igreja aos domingos porque eu estou acostumado a fazer isso? Como o pastor Álvaro pregou alguns dias atrás, nós montamos um Jesus e servimos aquele Jesus que não nos incomoda. Mas há momentos que Jesus vai começar a exigir algumas mudanças de nós, alguns olhares para si mesmo e perguntar: o que você precisa mudar? Era isso que Jesus estava fazendo com aqueles fariseus, falando que ele era a porta, que ele era o bom pastor, que ele conhece as suas ovelhas. Essas decisões, queridos, que a gente precisa tomar, essas análises que a gente precisa fazer, essas atitudes que a gente precisa ter, às vezes, elas vão custar de nós. Às vezes, dói olhar para dentro de si, porque a gente enxerga que existe um caráter a ser moldado, a ser transformado. E esse caráter precisa ser mudado por Jesus. Tem uma frase de um pastor que é conhecida, ele diz que é muito mais fácil a gente colocar a culpa do que acontece na nossa vida no diabo. Porque o diabo você expulsa e está pronto. Mas, às vezes, não tem a ver com o diabo, tem a ver com o nosso caráter e aquilo que Deus precisa mudar na nossa vida. Então, Jesus começa a confrontar aqueles fariseus. E eu acredito que a palavra de Deus vai te confrontar nessa manhã, perguntando se existem algumas coisas que precisam ser mudadas, transformadas, reestabelecidas na sua vida. Jesus pergunta para você. Sabe, essa conversa que Jesus estava tendo com os fariseus naquele momento, ele teve, há uns capítulos atrás, um mesmo tipo de conversa com outro fariseu, chamado Nicodemos. A Bíblia vai dizer, se você quiser ler em casa, você volta para o capítulo 3 de João, você vai ver Jesus conversando com Nicodemos. E Jesus começa a falar para Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Jesus estava falando para Nicodemos que existe uma vida antes de Cristo e existe uma vida depois de Cristo. Jesus estava falando para Nicodemos de um novo nascimento, de uma nova forma de viver. E Jesus estava falando disso agora para os fariseus. Jesus estava falando: eu sou a porta. Aqueles que estão para fora da porta são uns, mas aqueles que passam para dentro da porta são outros. Esses são as minhas ovelhas. Esses são os que eu conheço pelo nome, que eu chamo pelo nome. Essas são as minhas próprias ovelhas, Jesus diz aos fariseus. Jesus está falando: há uma diferença. E a gente precisa passar pela porta que é Jesus. Jesus, ele precisava que esse entendimento fosse feito. Há aqueles que não nasceram de novo, e há aqueles que nasceram. Há aqueles que passaram pela porta, e há aqueles que não passaram. Jesus está dizendo que existe o lado de dentro e o lado de fora. E ele começa a dizer que ele é a porta. Ele é a porta. Jesus diz: eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. Quando o texto lá de Apocalipse 3:20 fala que Jesus está à porta do seu coração, e ele bate, ele diz que se você abrir, então ele entrará na sua casa. E olha que interessante, a gente estava falando isso com os adolescentes outro dia. O texto diz assim: então eu cearei com ele, e ele comigo. Não é redundante? Não é estranho Jesus falar assim: olha, eu vou cear com você, mas você também vai cear comigo.
Jesus está sendo redundante, mas é proposital, porque Jesus quer dizer que Ele espera de você um relacionamento profundo. Nos tempos bíblicos, quando a gente falava de sentar à mesa, de sentar para comer, a gente estava falando de intimidade. Se eu não conheço, eu não sento à mesa. Eu até perguntei para os adolescentes, falei, vocês já foram num shopping cheio, que você tem que dividir mesa com alguém? Né? Não é uma coisa constrangedora, ruim, chata. Né? Nos tempos bíblicos, não se fazia isso. Só senta na minha mesa quem me conhece, quem tem intimidade comigo. Jesus está falando, eu vou sentar na tua mesa, e eu cearei com você, e você ceará comigo. Jesus está falando de um relacionamento que Ele quer estreitar com você. Jesus está falando que Ele quer se revelar a você, e Ele quer que você se revele a Ele. Apesar dEle conhecê-lo, Ele quer que você abra o seu coração a Ele. Esse é o relacionamento que Jesus quer ter com você, querido. Então, aqui no verso 3 de João 10, Jesus ele fala assim, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Jesus chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Querido, Jesus não trata você como mais um. Não somos um número para Jesus. Ao passar pela porta, a gente não é mais uma conquista que o diabo não conseguiu fazer. Porque a sensação que dá é que tem a porta. E os que estão para fora, o diabo está ganhando. E os que estão para dentro, Jesus está ganhando. Mas não é assim. Não funciona assim. Nós não somos um número para Jesus. Nós não somos qualquer um para Jesus. Jesus, Ele olha para a sua vida e Ele sente um amor profundo. Jesus conhece quem você é. Jesus, Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome, você é propriedade dEle. Ele diz, são minhas próprias ovelhas. Ele sabe o teu nome, querido, sabe o que isso significa? Ele conhece a tua identidade. Ele sabe quem você é, Ele te conhece pelo teu nome. O nome define a identidade. Jesus conhece a tua identidade. Jesus sabe de cada particularidade da sua vida. Ele te conhece pelo nome. Mas, querido, o que acontece hoje é que as pessoas, elas estão tomadas por uma grande falta de identidade. A verdade, querido, é que muitos de nós tentamos ser pessoas que nós não realmente somos. A gente vai criando perfis. A gente vai criando máscaras. Diz que uma pessoa, a formação dela, o caráter dessa pessoa é formado, a princípio, a partir do relacionamento que ela tem com seus pais. O bebezinho nasce, e o único contato que ela tem é os seus pais. Ela vai crescendo e vai se baseando em quem é os seus pais. E ela vai crescendo. Mas, quando essa criança atinge a adolescência, algo muito perigoso começa a acontecer com ela. Ela quer ser aceita por outros grupos. E aí, nessa intenção de aceitação, a gente começa a mudar algumas coisas em nós. E começamos a perder a nossa essência, a nossa identidade. Talvez, para ser aceito num determinado grupo, aquele adolescente começa a mudar o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, e ele vai se transformando, né? Mas isso não acontece só na adolescência, não. Talvez você, querido, tenha mudado alguma coisa para ser bem aceito lá no teu serviço, para que as pessoas olhem para você e achem que você é um bom funcionário, uma pessoa legal. Talvez você tenha
esteja perdendo a sua identidade por causa do status. Você quer aparentar ser algo que você não é. Mas o feedback que isso traz, quando as pessoas olham para você e falam assim: nossa, você é alguém assim. Aquela sensação boa de que as pessoas estão te reconhecendo, isso pode ser um veneno, porque isso vai te transformando. Isso vai mudando o seu caráter, vai mudando a tua identidade. Talvez a tua identidade tenha sido mudada para você fingir algo que você não é, ou para esconder algo. Eu não sei, querido, mas a verdade é que todos nós, quando eu olho para a minha vida, e eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida com sinceridade agora, nesse momento, você vai olhar e falar assim: nessa área da minha vida, eu não estou sendo quem eu deveria ser. Eu fui corrompido e eu perdi a minha identidade. Isso vai acontecendo conosco, querido. A gente vai mudando. A gente vai transparecendo quem a gente não é. A gente usa máscaras. É como aquela história que os pastores sempre contam, né? O filho chega com o pai, e o pai conversando com o pastor, e ele puxa ali a blusa do pai e fala: papai, vamos mudar aqui para a igreja? Não, o que você está falando, filho? Estou conversando aqui com o pastor, e o filho insiste: papai, vamos mudar aqui para a igreja? Vamos trazer a nossa cama aqui para a igreja? E aí o pai: calma, filho, eu estou conversando. E aí o pastor fala assim: nossa, que bonito, que memorável, o seu filho querendo mudar para a igreja, né? Que coisa linda de se ver. Por que, meu filhinho? Por que você acha que é bom vir para a igreja? E o garotinho fala assim: ah, pastor, é porque aqui na igreja o papai é tão bonzinho. Aqui na igreja o papai é tão diferente. Ele trata a gente tão bem. E, queridos, a verdade é que a gente tem, sim, algumas máscaras. A gente tem algumas máscaras que a gente veste para algumas situações. Sabe, talvez a sua identidade, ela foi manchada ou corrompida, não por sua causa, mas por causa do desprezo de outras pessoas. Talvez você deixou de ser realmente quem você é, porque as pessoas, numa determinada fase da tua vida, ficavam falando para você: você não é capaz. E falaram tanto isso para você que você começou a acreditar nessa mentira. E hoje a sua identidade ela é corrompida porque encheram a sua cabeça dizendo que você não é capaz. Talvez a sua identidade foi corrompida porque ficaram falando para você: você é burro, você não consegue, você é um lerdo. E a psicologia afirma que uma mentira contada diversas vezes, ela acaba se tornando uma verdade para nós. E de tanto você ouvir isso, você perdeu a sua identidade. Você deixou de ser quem você deveria ser em Cristo, porque deu ouvidos a essas afirmações. Tem um vídeo na internet que um garotinho ele faz um experimento. Ele pega uma plantinha, 2 plantinhas novinhas, e ele se propõe a passar o seu dia dizendo coisas boas para uma das plantinhas. E para outra das plantinhas ele começa a dizer coisas chulas, feias. E o vídeo vai mostrando, querido, uma planta impressionante. Com uma semana,
A planta que ouvia coisas boas está bonita e vistosa. E a planta que ouvia coisas ruins está murcha e seca. Querido, talvez a sua personalidade, a sua identidade tenha sido perdida, porque durante toda a sua vida falaram coisas sobre você que não são verdade. Falaram que você é algumas coisas, talvez disseram que você é feio, que você não tem beleza. E talvez você, mulher, irmã, menina, você tem um complexo muito feio, talvez você, irmão, porque durante toda a sua vida falaram que você é feio, que você é feia, que você é feia. E essa verdade, essa mentira foi virando uma verdade no seu coração. E talvez hoje você se preocupe tanto com isso, mais do que você deveria, porque isso mudou a tua identidade. A gente tem uma preocupação em imaginar como as pessoas estão nos vendo, né? E tem gente que acha que a todo instante ela está sendo reparada. Que, não, eu preciso hoje ir bem alinhado para a igreja, eu tenho que estar com uma roupa nova, porque vão reparar em mim. E eu fiz uma pergunta para os adolescentes outro dia, e eu acho que ela vai caber muito para você agora. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, para o irmão que está do outro lado. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você lembra com que roupa esse irmão ele estava vestindo no culto da semana passada? Não? Então por que você acha que alguém está reparando na roupa que você está vestindo hoje? Por que você acha que as pessoas estão se importando com o que você veste ou deixa de vestir? Querido, o que a gente precisa entender é que, às vezes, a nossa identidade ela está corrompida, porque colocaram um padrão para nós que nós não fomos capazes de cumprir esse padrão. Entenda, querido, que Jesus, Ele te conhece. Jesus, Ele sabe exatamente quem você é. Ele te chama pelo nome. Jesus se importa com quem Ele conhece em você, não com o que as pessoas pensam a seu respeito. Glória a Deus. O grande problema, querido, é que a gente vai perdendo a nossa identidade. A gente vai perdendo essa identidade. E quando a gente não toma cuidado, a gente está perdido em quem nós não somos. A gente se perde no meio de tanta máscara que a gente usa. E aí, a gente quer se achegar diante de Deus, usando essas máscaras. Mas Deus conhece o seu coração. A gente quer chegar perto de Deus e quer ter o nosso relacionamento de Deus, com as identidades trocadas. Mas Jesus conhece o teu coração. Diga isso, diga: Deus não aceita fake. Ele quer você original, querido. Ele te conhece pelo nome, Ele quer você original. Quem já foi aqui em São Paulo, na 25 de março, comprar as coisas? Já teve oportunidade. Você chega assim e fala assim: quanto que é? Ele fala: 30 leal. Aí você fala assim: mas é original? Original custa 120. Aí ele fala assim: original, 30 leal. Não é verdade? Deus não quer o original. Deus quer você por inteiro, de verdade, querido. Com Deus não tem máscara. Com Deus não tem. Ou você passa pela porta e entende que Ele quer um relacionamento verdadeiro com você. Ou você passa pela porta e entende que Ele quer um relacionamento verdadeiro com você.
Jesus, Ele te chama pelo nome, Ele te conhece, Ele sabe da sua verdadeira identidade. Para Ele, querido, você não consegue usar máscara, não consegue se fingir. Ele lembra quem você é na verdade. A palavra de Deus diz que Ele te criou. Ele te conhece, querido, antes mesmo de você existir. Quando você ainda era substância informe, Ele te conhecia. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Jeremias 17:10 vai dizer que Ele esquadrinha o teu coração. A melhor definição que eu conheço para essa palavra é a do pastor Toninho. O pastor Toninho diz que Deus pega o teu coração e Ele corta ele em quadradinhos, Ele esquadrinha, faz vários quadradinhos do teu coração, e cada quadradinho daquele, Ele conhece profundamente. Ele sabe quem você é de verdade. Ele lembra quem você é de verdade. Querido, Deus não vê o que os homens veem. Ele te conhece. Ele te chama pelo seu nome. Você é própria ovelha dele. Entrar por essa porta, querido, é entender que existe uma proposta de um relacionamento sério e verdadeiro entre o pastor e você. Você e o pastor. Jesus não é um lazer. Jesus não é uma distração para o final de semana. Jesus quer ter um relacionamento profundo e íntimo contigo. E a verdade é, querida, que nós vamos nos perdendo. Vamos nos perdendo com as nossas identidades. E talvez o que tenha atrapalhado o nosso relacionamento com Deus é que você está chegando com suas máscaras diante de Deus, quando Deus espera você de verdade, despido, pobre, cego e nu diante da presença dEle. A palavra de Deus diz, se você voltar também no livro de João, no capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus fala para ela, olha, eu procuro os adoradores, os que me adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando, eu procuro verdadeiros adoradores. Jesus procura os verdadeiros, é porque ele identifica aqueles que são falsos. Aqueles que estão ali por mera prática religiosa. Jesus está falando, eu quero que aqueles que me adorem em verdade, sem máscaras, com a sua identidade restabelecida. Querido, Jesus, Ele morreu para que você possa viver um relacionamento apaixonado e eterno por Ele. Jesus gosta de profundidade. E talvez a gente esteja querendo o raso. Mas Jesus gosta de profundidade. Ele fala assim, eu quero cear com você e você comigo. A gente não pode se perder, querido. A gente não pode se perder na nossa identidade. A gente vai ver um exemplo da Bíblia lá em Gênesis. Deus, todos os dias, na viração do dia, Ele desce ao jardim para conversar com Adão. E aí a gente vai ver que no capítulo 3, o homem peca, o homem erra. Então chega esse momento de Jesus descer até ir ao encontro de Adão. E aí a palavra de Deus diz que quando Deus chega ao jardim e Ele percebe Adão escondido. Adão está envergonhado. E a Bíblia diz lá no versículo 9 que Deus pergunta assim, Adão, aonde você está? Adão,
Aonde você está? Querido, uma das características de Deus é que Ele é onipresente, Ele é onisciente. Deus sabia onde Adão estava. Deus não estava falando geograficamente. Deus não queria saber atrás de qual árvore Adão estava escondido, atrás de qual moita Adão estava escondido. Deus estava perguntando: Adão, aonde você está? Adão, o que aconteceu com a identidade que eu te dei? Adão, aonde você foi parar? Adão, o que aconteceu contigo? Aonde você está? Porque naquele momento que Adão peca, ele perde a sua essência, a sua identidade. Querido, Deus ele pergunta para você nessa manhã: meu filho, minha filha, aonde você está? Aonde você está? Onde estás? O Senhor te pergunta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte, acompanhe comigo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmo declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Querido, que Jesus quer que você entenda nessa manhã é que Ele conhece as tuas lutas. Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Eu sei que você tem perseverança, diz o Senhor, que você tem suportado provas por causa do meu nome, que você não se deixa esmorecer. Jesus te conhece, querido. Ele sabe do que você tem passado, mas o que Ele destaca aqui é que você perdeu o primeiro amor, é que você perdeu a sua identidade, é que você deixou de buscá-lo como você fazia. É que você deixou de chorar na presença dEle como você chorava. Eu tenho visto as tuas lutas, mas elas não podem abalar quem você é. Eu lembro de quem você é, diz o Senhor. Eu lembro porque eu te criei. Eu sei dos propósitos que eu tenho para você. Não se desvia deles. Mas olha, Jesus diz, presta atenção. Lembra de onde você caiu. Lembra de onde a minha presença deixou de ser o que ela era para você. Lembra quando o fogo que queimava no seu coração começou a se apagar. Lembra quando você começou a se apresentar a mim como esse que você não é? Volta. Porque eu estou à porta. Eu sou a porta. Fica de pé no seu lugar, querido. Um dia, a gente passou por essa porta que é Jesus. Um dia a gente passou por essa porta que é Jesus, e Ele transformou as nossas vidas. Jesus, querido, eu e você não éramos nada, mas pelo seu profundo e eterno amor Ele nos aceitou.
Eu não era nada, eu não tinha nada, mas Ele me deu vida, vida em abundância e vida eterna. Jesus te chama nessa manhã, querido, e Ele diz assim: eu sou a porta, e vocês são as minhas ovelhas. Eu vos chamo pelo nome. Eu sou a porta, diz o Senhor, e vocês são as minhas ovelhas. E eu vos chamo pelo nome. Eu lembro de quem vocês eram. Eu lembro. Feche os seus olhos, Senhor. Jesus, Espírito Santo de Deus, traz a nossa memória, Senhor. Traz a nossa memória, Senhor Jesus, aquele, Senhor, a identidade a qual o Senhor nos deu. Senhor Jesus, nós fomos criados por Ti, nós somos Teus. Deus, e nós queremos Te servir de todo o nosso coração. Nós queremos entrar com verdade na Tua presença, Senhor. Nós queremos estar diante de Ti, Senhor, não por prática religiosa, mas eu sei que o Senhor está aqui nessa manhã, e eu quero, Senhor, Te adorar por causa disso. Deus, mesmo que eu não tenha motivo, Senhor, o Senhor é digno de ser louvado, e eu Te adoro nessa manhã, Senhor Deus, sem máscaras, sem um jeito gospel, mas Senhor, porque eu Te amo, eu Te louvo, eu bendigo o Teu nome, eu declaro que o Senhor é o amado da minha alma. Eu preciso da Tua presença em minha vida mais que tudo, Jesus. Mais que tudo, Senhor, o Senhor tem que ser o primeiro na minha vida. Oh, e quantas vezes, Senhor Jesus, eu falo isso, mas as minhas práticas não confirmam isso. Deus, seja o primeiro no meu viver, Pai. Sim, Senhor, é isso que nós queremos.